Bom, meus amigos, aqui mais uma vez com vocês, Cristiano Alves, da Página Vermelha, canal Vozcom. Quero compartilhar com vocês um vídeo interessantíssimo, um vídeo que, sinceramente, não tem como você dar muitas risadas quando você percebe o contraste de duas civilizações, para ser mais exato, uma só civilização. Um mesmo povo, mas dividido por dois sistemas antagônicos, capitalismo e socialismo. É verdade que nós temos as nossas ressalvas quanto ao chamado socialismo Juche. Entretanto, respeitamos o líder da República Democrática Popular da Coreia, assim como o seu sistema que permitiu que o povo coreano não conhecesse o mesmo destino trágico que aconteceu, por exemplo, com o povo alemão, quando o muro caiu e nós tivemos todo um povo reunido sob o mesmo sistema, sendo forçados a conviver, a viver precisamente em um sistema antagônico, em um sistema capitalista, no qual não existe o espírito, no qual não existe o amor, existe apenas o consumo. Seja esse consumo sob a forma da banalidade, do sexo, da Coca-Cola, não é? Por que eu digo Coca-Cola? Não é porque aqui tem alguma coisa contra o sujeito beber Coca-Cola, não. Eu, pessoalmente, ano passado, tomei 1 litro, foi muita coisa. Coca-Cola aqui é no sentido de você consumir uma determinada coisa e ir todo o sabor embora assim que você arrota. E o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês mostra a diferença de dois sistemas, como a população da Coreia do Norte reage diante de uma cultura pop. Um concerto, pelo que eu entendi, na Coreia do Sul. Não sei ainda se na Coreia do Sul ou se na Coreia do Norte, mas a reação das pessoas que assistem a esse concerto é impagável. Então, assistam aqui e confiram. Chega a impressionar, né? Você tem no vídeo jovens coreanas, diga-se de passagem, lindas, por sinal, né? Alguns brasileiros que eu conheço que foram à Coreia do Norte comentam que uma das coisas mais bonitas da Coreia de uma forma geral, né? Porque já que se trata de um mesmo povo. Além de, claro, das praças muito limpas, dos monumentos, das estradas de excelente qualidade, do metrô, da arquitetura, eles comentaram muito essa questão também da beleza das mulheres de lá. Entretanto, é lamentável perceber como jovens, né, bonitas, acabam sendo forçadas pelo sistema burguês a se colocar num papel que eu classificaria como humilhante, né? As danças, né, completamente erotizadas, né? É um levantado de bumbum, coisas que são completamente estranhas à cultura coreana. Na cultura brasileira, na cultura africana, isso até que ainda dá para justificar, porque a cultura brasileira tem muitos elementos indígenas, tem muitos elementos africanos, inclusive aí, elementos tribais, né? Nós sabemos que era muito comum nessas tribos para as mulheres terem, no caso, a preferência dos homens para arranjar um marido. Então, até mesmo pela própria anatomia, né, da mulher africana, da mulher brasileira, que em geral é a mulher que tem um bumbum avantajado. E muitas danças incluem elementos dessa natureza, mas que
se trata de um fator histórico, o que não é o caso da cultura coreana. A cultura coreana é esse tipo de dança que ela faz, né? A própria música em si, que a banda Red Velvet, pelo que eu entendi, esse é o nome da banda, quer dizer, até o nome em inglês. Eu não sei se isso é um nome que eles, digamos, escolheram porque a maioria da população mundial não fala coreano, quer dizer, para ter um alcance internacional, ou se é o nome em si da banda. Red Velvet, ou seja, veludo vermelho. E vocês percebem claramente danças, né, erotizadas, danças que não têm nenhuma relação com a cultura do povo da Coreia, e homens conservadores, né? Acredito que esse é o termo correto a ser utilizado, comunistas da Coreia do Norte, assistindo, fazendo uma cara, né, de, como quem diz, né? Pelo amor de Deus, que aberração é essa, né? Nossa, mas o que é isso? O que essas meninas estão fazendo? Por que elas estão se comportando, né, como mulheres de reputação duvidosa? Pela própria expressão facial, você percebe que é uma expressão facial de reprovação, de desgosto, né? Tanto dos homens quanto também das mulheres que assistem a esse tipo de espetáculo, né? A sociedade do espetáculo. Você percebe claramente, está estampada na cara de cada coreano a cara de reprovação, né? Como que diz? Como é que eles conseguem viver a vida toda com um sistema desses? Como é que eles conseguem chamar isso de cultura? Como é que eles conseguem chamar isso de música? A cara de reprovação é evidente. É evidente e mostra uma coisa que nós temos enfatizado aqui. O comunista, né, se realmente é um comunista e não se é alguma espécie de hipster, né, de pós-moderno, de liberal de esquerda, ele é conservador. Ele é conservador, eu sou conservador e não tenho nenhum tipo de vergonha em assumir isso. E se você prestar bem atenção, a forma de se vestir, a forma de olhar, há vários, né, elementos que você percebe neste vídeo com comunistas, você percebe homens de nítido perfil conservador, revolucionário e conservador. E isso não é nenhum tipo de oxímoro, isso não é nenhum tipo de paradoxo. Conservadorismo aqui, do qual nós estamos tratando, é o conservadorismo moral. Não é o conservadorismo de conservar o capitalismo, ou de conservar a monarquia, né, a aristocracia e todas essas frescuras aí. Não, o conservadorismo do qual estamos falando aqui é o conservadorismo moral. Somente homens com um perfil conservador podem vencer uma guerra mundial. Se você pesquisar, por exemplo, as histórias sobre os relatos que os médicos alemães escreviam, por exemplo, sobre as chamadas escravas do leste, né, as Ostarbeitas, ou seja, as soviéticas capturadas pelo exército alemão para trabalhar como escravas, um dos médicos ele chegou a escrever uma carta para Hitler, no qual ele afirmava o seguinte, ele afirmava que encontrou um grande número de mulheres na faixa dos seus 18, 30 anos que eram virgens. Quer dizer, mulheres nessa faixa de idade, no Brasil, na minha turma, por exemplo, da escola, isso porque eu estava em uma escola muito boa, que era o GEL, uma escola, eu tinha como colegas, né, filhos de político, de deputado, de prefeito. Na época, minha mãe era professora dessa escola, e por isso eu estudei lá. E eu me recordo muito bem como, a partir da sexta série, sempre tinha uma mocinha grávida. Sempre apareceu uma mocinha grávida. E a própria cultura brasileira, infelizmente, se transformou numa cultura extremamente sexualizada. Quer dizer, o sexo sendo mostrado não com...
não como amor, não como uma forma de unir duas pessoas, não como uma forma de criar uma família, uma entidade familiar, né, à base da sociedade, mas sim como uma forma de indivíduos atomizados satisfazerem as suas necessidades e depois simplesmente se livrarem daquela pessoa. Exatamente como a famosa expressão geração Coca-Cola, ou seja, na qual você bebe, né, mas depois que você arrotou, então pronto, saiu o sabor, saiu toda a essência. E o que chama a atenção nesse vídeo é ver algumas pessoas que, principalmente nos comentários em inglês, eles são impressionantes, as pessoas escrevem, né? Ah, como é que... Ainda bem que eu não nasci lá. Ah, porque que homens chatos, que homens ranzinhos, né? Exatamente os mesmos comentários que fazem a propósito a respeito da minha pessoa, a respeito do nosso canal. Isso por quê? Porque na realidade, para uma pessoa que nasce em um sistema cujo valor máximo é o consumismo, é a sociedade de consumo, é a arte sem espírito, é a arte sem amor, a arte fria, nua e crua, né? No qual são elencados os instintos mais primitivos da raça humana, né? Como, por exemplo, a sede de sexo, né? A ânsia por comida, o individualismo como valor máximo do indivíduo em uma sociedade capitalista. E é exatamente por isso que nós dizemos não ao capitalismo. Não tem nada a ver com ser louco, né? Como já disse aqui um certo o doutor Leonardo Bruno, quer dizer, um indivíduo com um blog altamente respeitado, né, pela direita. Podemos até dizer assim, um dos mais ativos blogueiros de direita que se incomodou com o nosso trabalho. Né, se incomodou com o nosso trabalho e levantou, claro, falsas acusações sobre os nossos objetivos, mas quando nós vemos, né, o tipo de arte que o capitalismo cria, nós percebemos que que o grande oxímoro, o grande paradoxo é existir pessoas que se dizem liberais e conservadoras, que se dizem capitalistas e conservadores. Isso é uma contradição completa. Não tem como você ser cristão, não tem como você ser um homem de moral, não vou nem dizer cristão, mas um homem de moral, um homem de respeito, um homem conservador e ser ao mesmo tempo um defensor do capitalismo. Porque o capitalismo é exatamente a negação do homem. O capitalismo leva o homem à sua brutalização. E é claro que para essa brutalização ser alcançada, para que a sua fase de animal, né, animal que vai apenas trabalhar para reproduzir o capital e assim colocar cada vez mais ouro no moinho do capitalista, ele precisa ser um indivíduo completamente desprovido de espírito, de princípios, de moral. E exatamente por isso a moral do capitalismo é essa, ou seja, religião, princípios religiosos de respeito apenas lá dentro da igreja, apenas dentro do templo. Mas, fora do templo religioso, então tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido, já dizia Dostoiévski. E muitas vezes essa contradição grande, né, do sistema capitalista, para mim, eu que vivo em um país como a Rússia, ela é muito fácil de ser percebida. Né? Se você chegar aqui na Rússia e perguntar para um russo, não importa se ele é comunista, se ele é fascista, se ele é liberal, se ele pode ser o que for, sempre ele vai dizer para você que a música soviética era melhor, que o cinema soviético era melhor. E ele não vai dizer isso porque ele é um fanático comunista, né? Ou porque ele aprendeu a cantilena do Partido Comunista, como costuma dizer o senhor Leonardo Bruno. Não, ele vai dizer isso porque se você estudar
as letras da época socialista, você vê que eram letras feitas com espírito, com o coração. Eram letras que falavam sobre amor, sobre amizade, sobre o amor pela pátria, sobre o entusiasmo da juventude na construção de uma nova sociedade, sobre a amizade entre estudantes de diferentes países, sobre o valor do estudo, do patriotismo, sobre as belezas da terra russa, sobre uma série de valores positivos, e não sobre pornografia, e não sobre banalidades, sobre futilidades. Outro dia eu estava falando com uma amiga, eu tinha perguntado, ela que a propósito é muito religiosa, não é? Uma pessoa que para mim é como uma irmã, e de fato na fé é uma irmã, e perguntei a ela se ela não ia ver a abertura da Copa do Mundo. E ela disse que não iria ver e nem tinha interesse em assistir a Copa do Mundo. E eu perguntei a ela por quê. E ela me deu um argumento que foi sensacional. A Copa do Mundo vai ter em sua abertura uma apresentação do grupo Leningrad. Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito triste. Muito triste porque eu já ouvi este grupo chamado Leningrad. O que é o Leningrad? Leningrad, nem original ele é. Não tem nada a ver com a cultura russa. O Leningrad, digamos, é como se fosse uma versão russa dos Mamonas Assassinas. Eu acho que isso já basta para vocês entenderem sobre o que tratam as músicas deles. Não é só sobre prostituta, sobre bebê. Né? Eles têm uma música chamada Peter e Pete, ou seja, beber em São Petersburgo, né? No qual essa música não faz nada mais nada menos do que apresentar bêbados como garotos propagandas, e a cultura russa, né? Eu que respeito as tradições, a cultura, o povo da Rússia, não consigo de forma alguma associar a Rússia a bêbados. Até porque a maioria das pessoas que eu conheço são pessoas que bebem chá, né? Que quando bebem álcool são pessoas que bebem, claro, de forma moderada, ou depois do trabalho, na hora de recreação. A cultura russa, o russo, que é um povo que respira cultura, que tem grandes artistas, tem grandes pintores, filósofos, escritores, poetas, né? Não pode ter a sua imagem, principalmente aqui em São Petersburgo, né? Antes chamada de Leningrado. Aliás, até hoje a região que circula a cidade de São Petersburgo é chamada de região de Leningrado. A cidade de Leningrado não existe mais, mas existe a região de Leningrado, Leningradskaya Oblast. Uma região que tem pessoas muito talentosas, não pode ficar representada por um grupo cujo vocalista, a propósito, ingressou no show business dando um beijo na boca de um travesti. Isso é o capitalismo. Isso é o capitalismo. E o rosto, a expressão facial destes coreanos, homens comunistas, conservadores, é exatamente aquela que se espera de qualquer pessoa que se considera como verdadeiro comunista. Porque é difícil entender como pessoas podem alimentar a sua alma. Muitos pensadores dizem, né, que a música é o alimento da alma, com lixo. Isso é o sistema capitalista. Essa é a essência do sistema capitalista. Não existe outra opção senão o socialismo. E ainda que se trate de um sistema com imperfeições, mesmo com desvios revisionistas, mesmo socialismo mais defeituoso sempre vai ser melhor do que um capitalismo.